Fala galera, bem-vindos ao Camiseiro 10K, um projeto onde todos os dias estarei aqui postando conteúdos para você. E o conteúdo de hoje é sobre o que é mais rentável, ter fábrica ou comprar sua camiseta para revender pronta, né? Ter uma fábrica de camiseta ou comprar essa camiseta pronta. O que é mais rentável? Eu te respondo, nenhuma das duas opções. Aí você me questiona, se eu não vou ter uma fábrica para produzir essa camiseta e eu não vou comprar ela pronta em algum lugar, algum atacadista para revender, como que eu vou ter esse produto, né? Então assim, eu tenho uma terceira via, uma terceira opção, mas eu vou te falar dela daqui a pouco, porque agora eu vou te mostrar os prós e os contras de se ter uma fábrica e os prós e os contras de comprar pronto. E como essa terceira via reúne o que há de melhor, ou seja, os prós dessas duas opções anteriores, e exclui a maioria dos contras dessas duas opções. Ou seja, ela pega o melhor da fábrica, o melhor de comprar pronto, exclui os problemas de uma fábrica e exclui a maioria dos problemas de comprar pronto. Então assim, essa terceira via eu vou falar com vocês daqui a pouco. Agora eu vou falar para vocês dos contras de ter uma fábrica. Primeiro contra, né, é de ter um investimento muito alto. Hoje, eu considero, para você produzir alguma coisa e viver de fábrica, você tem que produzir alguma coisa que seja muito básica e que você repita essa camiseta, né, que ela seja muito básica e que você faça repetições do mesmo modelo. Para quê? Para sua equipe evoluir no processo produtivo, ter a mão da coisa e aumentar a produtividade. É a questão dos processos repetitivos, né? Quanto mais você faz um processo, quanto mais uma equipe faz o mesmo processo, ela faz melhor aquele processo. Então, assim, eu não vejo muita vantagem se ter uma fábrica. E se existe uma vantagem, seria a fábrica que produzisse, né, no meu ver, um produto único, né, que fosse básico, uma camiseta única que fosse básica, uma t-shirt bem básica, e produzisse somente aquela camiseta. Talvez, né, se esse processo de produção fosse bem controlado, né, bem administrado, ele pudesse gerar alguma coisa, que eu não considero muito substancial. Mas vamos lá. Para você montar uma fábrica, vamos colocar uma unidade aí que produz em torno de 20 mil peças mês, né? Uma unidade que produza em torno de 20 mil peças mês de t-shirt básica, né? Vamos colocar aí uma diária de 1.000 peças, produzindo 1.000 peças por dia, produza de 20 a 22 mil peças mês. Essa fábrica, ela vai ter um custo, né, para você montá-la. Se você já tiver um espaço, você tem a sua casa, você quer montar na sua casa, você tem um espaço de máquinas. Se você for comprar máquinas usadas que vão ser necessárias para essa produção, você vai precisar investir algo em torno de 50, 60 mil reais, né, para adquirir em torno de 12 a 14 máquinas, um processo com 11 costureiras e 20 colaboradores no total. Então assim, fica até difícil de você alocar todo esse pessoal dentro da sua casa. Mas eu estou dando uma opção em termos de custo, né? Vamos supor que você tenha um espaço, mas o ideal é que você alugasse um local, que já estaria aumentando o seu custo. Então essa fábrica que você vai, se fosse na sua casa, vamos supor, você teria que investir em instalações, né, elétricas para adequar todo o ambiente, colocar a questão da voltagem que te desse um consumo menor, né, no caso o 220,
Mas vamos supor, se você não tivesse também esse espaço em casa, você teria que alugar um local. Então, assim, para alugar o local e preparar o local, você também faria investimentos. Então, assim, em torno de, vamos colocar aí uns 80 a 100 mil reais entre maquinário e toda essa parte de infraestrutura para você deixar uma fábrica pronta. Você já saía daí de investindo em torno de 80 a 100 mil reais para montar essa unidade, onde trabalhariam 20 pessoas, 20 colaboradores e produziria em média de 20 a 22 mil peças, né? Essa fábrica te daria aí um custo, né, entre colaboradores, que são as costureiras, né, pessoal, revisão, escritório, todas essas 20 pessoas te daria um custo médio em torno de 45, né, de 42 a 50 mil reais, né? Custo médio é de 45, 46 mil reais. Isso daria aí em torno, pelas contas que eu fiz, em torno de 2 e pouquinho o custo de cada camiseta, né? Então o que eu vejo os maiores problemas é a alta complexidade na gestão das equipes, né? Então, é um número que não é pequeno, não é grande, mas também não é pequeno de pessoas, e você vai lidar com problemáticas diárias, recorrentes, e isso desgasta, né? O alto investimento, né? Porque você vai investir só para você poder preparar alguma coisa que você ainda vai ter que investir mais para poder ter algum retorno. Então, eu considero um investimento alto, ainda mais para um pequeno investidor, para você que quer começar a empreender e nunca empreendeu, nunca teve um negócio. É um negócio que investe muito. E aí você deve estar pensando, mas eu preciso produzir 20 mil camisas por mês, eu preciso ter 20 pessoas trabalhando. Eu fiz um cálculo, né, em relação a uma máquina, né, você poder otimizar a produtividade da máquina que produz mais e as demais acompanhar ela, entendeu? Você pode comprar, sei lá, uma overlock, uma colarete, uma reta, 3 maquininhas e ter uma produção, só que você não vai ter uma escala, porque o teu preço por peça ele vai elevar. Essa célula que eu montei é uma célula, né, que eu montei como exemplo para exemplificar para vocês. É uma célula mínima aonde a máquina que dá maior produtividade, as outras irão acompanhar ela. Porque não adianta uma camisa que, por exemplo, coloca a limpeza aqui por dentro, que ela é chamada de camisa ombro a ombro, ela dá 1.200, 1.300 peças no dia, né? Aí você ter uma pessoa que feche, que faça aí 200 e poucas peças no dia. Então, você precisa de várias pessoas que fechem para acompanhar essa do ombro. Então, é um sistema de célula casada, onde a maior, né, a máquina que dá maior produtividade, as demais acompanham ela. Então, se uma fecha, um exemplo, 200, uma overlockista, fecha 230, 250 camisetas dia, vai precisar de 5 overlockistas, 5 pessoas para acompanhar uma que fecha o ombro. Então, por isso daí que essa célula tem, né, 11 pessoas. E vão precisar de 2 colaretistas, que vão fazer as bainhas das mangas e a bainha da barra. Que cada uma colaretista aí vai dar em média entre 500 a 600 peças, 600 e poucas peças, de acordo com a habilidade individual. Então, precisaria o quê? De uma pessoa na máquina de ombro, 5 pessoas fechando na overlock, 2 colaretistas, e assim vai para todas as máquinas que compõem a composição da camisa, elas terem uma produtividade homogênea e no final fechar essa produtividade entre 1.000 e 1.100 camisetas dia, né? Então, por isso que eu coloquei. Agora, pode simplesmente você produzir, só que você não vai otimizar o tempo. E esse preço por camiseta, que eu citei entre 2 e 10, por aí, ele vai subir muito. Então, assim, não vale a pena, entendeu?
Outra coisa que é um contra, é a alta dependência de produtividade. Uma vez que você tem uma camisa, uma alta dependência de venda, uma vez que você tem uma fábrica que produz 1.100 camisas dia, você já sai com a obrigação de vender 1.100 camisas dia. Então, isso também é uma outra problemática de ter fábrica. Se você tem uma produtividade X, você tem que vender no mínimo aquele X todo dia. Então, isso já se torna um problema, né? Então, você tem um custo de investimento alto, você tem uma alta dependência de venda, né? Você tem uma forma, né, de você administrar, de você gerir essas equipes complexas, né? Você não foca no seu core business, que é o seu negócio principal, que é a venda. Então, essa série de contra, entendeu? Eu desaconselho, né, veementemente. Eu nunca recomendaria para você ter uma fábrica para fazer sua camiseta, né? Aí você fala, quais tem prós? Tem, você vai ter um preço relativamente menor, né, do que você vai pagar, mas se nós formos ver a diferença, ela não compensa você pegar toda essa mala de problemas, para mim, né? Então você tem um preço menor, você tem como dar prioridades em produtos que você tenha necessidades emergenciais, se você tenha urgências, entendeu? Então, se você está com uma produção que também não é legal, mas às vezes você tem a necessidade, você está uma produção em máquina, mas você precisa que uma outra saia na frente, você tem como você parar aquela produção e ingressar em outra? Tem. É aconselhável? Não, porque você vai estar tirando o ritmo daquela que está em produção, mas você tem como manipular. Então, esses são os prós, entendeu? Mas em relação à problemática que você pode estar absorvendo em relação a tudo que eu citei, eu não recomendo, jamais recomendaria hoje a pessoa ter uma fábrica do jeito que o país está, do jeito como a economia anda, né? E a outra possibilidade, né? Outra possibilidade que eu citei é de você comprar pronto. Quais seriam os prós, quais seriam os contras, né? Os contras de você comprar pronto: você não consegue otimizar a sua camiseta, você depende do que o fornecedor tem de pronto, isso você comprando no atacadista. Agora, se tiver uma fábrica que faça para você, aí é um outro processo, mas você também está condicionado a uma quantidade mínima, a um prazo de entrega, né? Então, assim, quais seriam os contras de você comprar pronto? Você tem essa dependência, né, do modelo de negócio do outro negócio que você está comprando, ou seja, você não tem nenhum controle. Se o camarada tem aquela produção, tem aquele determinado modelo e acabar e ele decidir que vai fazer outro ou não, é uma decisão exclusivamente dele. Às vezes você arrebentou de vender um determinado modelo, mas o fornecedor não vai repetir. Então esse é um problema sério. Ao passo que, se você tivesse o controle da produção, você poderia repetir, né? Então, assim, você não tem o controle da produção, você tem um markup mais baixo, porque você está comprando de um atravessador, de alguém que ganha para você depois ganhar. Então, assim, também esse é um contra, ou seja, o seu markup ele tem que ser mais baixo, porque senão você também vai fugir muito ao preço de mercado, né? Então, você tem markup baixo, você tem alta dependência do fornecedor, você não tem a parte de customização da sua modelagem. Você, exceto em caso que você dê pedido para fábricas que vai fazer exclusivamente para você. Mas se você comprar no atacadista, alguém que revenda, né, que fabrique e revenda, você não tem isso, né? Você não tem essa opção. Você vai ter que ficar suscetível ao jogo
que ele determinar. Então, assim, um dos grandes diferenciais que eu considero que é ter uma modelagem própria, você perde isso, porque você vai depender da modelagem do camarada e seus clientes vão ter que se adequar a essa modelagem, né? Que você também não tem controle nenhum. Quais são? Só tem contra? Não, tem condições que são favoráveis, tipo você, ao comprar o teu processo de sobra para você, de tempo para você e energia para você investir no que é mais interessante, que é o processo de venda, né? Dar atenção ao teu negócio principal, ao teu core business, é a questão eu acho que é a maior vantagem, né? E também você pode determinar o quanto que você quer comprar, claro que é de acordo com as regras mínimas de cada fornecedor, eu tenho um mínimo para comprar, mas você pode também comprar bem pouquinho e não se arriscar muito, também é uma vantagem, mas são poucas vantagens em relação às desvantagens, que é o que você perde de tração em relação a preço, a controlar a produção, a ter uma mão da tua modelagem, entendeu? Isso é muito importante. Você abrir mão disso, você se enfraquece, porque você não se posiciona como uma modelagem única e isso né? Você tá suscetível às transformações, você não tem um padrão, as transformações do fornecedor. Então você não tem um padrão para sua modelagem. E quando você faz, não, você tem esse padrão, entendeu? Então, assim, eu também não esse segundo modelo, por isso que eu falei que nenhum dos dois modelos, nem ter fábrica e nem comprar pronto, eu não aconselho. Por essas, por eu achar que os contras dessas duas opções são muito mais relevantes do que os prós. Então, assim, qual seria a terceira via? Né? Aí você me pergunta. A terceira via é o modelo de você ter um centro de corte e distribuição. É como se você tivesse uma fábrica sem ter fábrica. Você só vai pegar o melhor da fábrica, né? Como que você faria? Você tem um centro de distribuição, você tem uma sala ou um espaço onde você teria uma mesa de corte, um sistema e uma pessoa trabalhando para você o quê? Cortar, né? Comprar os tecidos, alocar esses tecidos nesse local, ter uma equipe de corte ou ter cortes freelance de acordo com a tua movimentação. Se você tem cortes diários, cabe você ter um cortador, né, fixo. Se você não tem cortes diários, é melhor você trabalhar sobre diários com os cortadores, e aí você só vai ter aquele custo realmente quando você precisar do corte. Então, assim, você ter um centro de corte e distribuição e você formar parceiros, né, ou seja, confecções, núcleos que você vai distribuir o seu corte. Essa, para mim, é a melhor opção, entendeu? De acordo com a sua relevância, se você é um camarada que produz muito ou se produz pouco, você vai conseguindo ter influência maior sobre esses parceiros, né? Se você produzir pouquinho, você de início não vai ter muita influência, mas, contudo, você vai ter a tua modelagem própria, né? Você vai direcionar qual modelo você quer que vá na frente, porque você vai liberar para esses parceiros os modelos que são de maior interesse para você, né? Você não vai conseguir mexer com que essa produção quando estiver no estágio de produzindo, no meio da produção, mas ao liberar você já escolhe o que é mais interessante para você. Então você tem um custo um pouquinho maior do que a fábrica, mas se você for colocar numa balança, né, a relação que esse custo é maior em relação aos problemas que você elimina, você vai ver que esse custo vai se tornar infinitamente menor, entendeu? É um ganho muito grande isso. E em relação a comprar pronto, o custo é diretamente bem menor, né? Aí não precisa fazer nenhum
tipo de ponderar de nenhuma forma, porque ele diretamente já é um custo bem menor. Com isso, você consegue o quê? Ter um markup muito melhor do que você estivesse comprando pronto. Então, assim, um markup quase igual o da fábrica, né? E eliminando todos os riscos. Você consegue ter a tua modelagem personalizada, fazer a sua modelagem, que esse é o principal ganho, é onde você está marcando ali o teu ponto, porque você vai estar se diferenciando de uma coisa muito difícil, né, de copiarem. Esse é o principal, para mim, ganho, que você vai sentindo de acordo de médio a longo prazo, você vai sentir isso, porque as pessoas vão prestigiar a sua camiseta por se sentirem bem ao vestirem a sua camiseta. Você tem um menor risco, né? Porque você pode dar dosagens, né, na sua produção de acordo com o seu desempenho, né? De acordo com a sua sensibilidade. Você, em determinados modelos, você faz mais de acordo com o desempenho de cada modelo, outros menos para testar. Então você tem esse controle. Então, assim, é uma série, né, de vantagens que você tem nesse modelo, que é onde você tem um centro de corte, distribuição e controle, e você tem uma equipe ali muito reduzida. Isso vai te dar também tempo para você, até tempo para você poder também, não como se tivesse comprado, como se estivesse no modelo de comprar pronto, mas você também vai ter mais tempo do que se você tivesse uma fábrica, para você também dar atenção à parte de vendas, que é super importante, né? Então isso também é um ganho, né? Então, assim, é uma série de ganhos e poucos contras, né? Eu considero como contra, né? Tipo assim, não tem muitos contras, mas tem alguns, como todo negócio, tem prós e tem contras. Tipo, você tem que fazer visitas, né, a esses parceiros para você realmente acompanhar a tua produção para ver se vai sair, se está saindo da forma com que você deseja, da forma com que você projetou, né? E uma forma de você também ter mais controle sobre isso e menos risco é você selecionar bem, né, os seus parceiros. De que forma que eu posso selecionar meus parceiros? Você pode ter referências desses parceiros, né? Saber para quem ele trabalhou, para quais marcas ele trabalhou e acompanhar e ver como que foi feito esse trabalho, né? Você pode ver peças que ele tenha, né, na sua confecção, que ele confeccionou, para você estar acompanhando qual é o tipo de acabamento que ele tem, qual é o tipo de formato que ele trabalha, como é a costura dele, se é uma costura limpa, se você vê que vai se adequar ao seu produto, para você então ingressar nessa parceria. Então, são essas, eu vejo muito mais prós nesse formato, né? Que você elimina uma série de riscos que você pode se doar na parte de vendas e minimizar o seu risco com custos. Então, assim, o que é interessante e o que eu recomendo para você? Montar um centro de distribuição, né? Comprar os seus tecidos, fazer toda a sua movimentação, cortar e selecionar parceiros externos, distribuir essas produções para esses parceiros externos, receber, revisar e jogar para a área de venda. Essa modalidade, esse formato, eu recomendo, porque é nesse formato que eu trabalho e vem dando resultado, muito resultado. Então, assim, você ter fábrica, não recomendo, é muito complexo. Comprar pronto pode tirar um pouco da tua atração de venda. Simplifica o processo, mas você fica suscetível ao modelo de negócio de quem você está negociando e te tira atração de venda. Ou seja, você vai ter que ter um markup menor, né, com isso menos lucratividade e, como consequência, talvez uma venda um pouco menor. E nessa terceira via que eu apresentei, você tem um markup alto, tem custo baixo, tem controle da produção,
você não tem a complexidade de gestão de equipes, você tem controle da tua modelagem, que é o principal que eu falei. Então é uma série de ganhos, tá? Que você pega o que é melhor de comprar pronto, quase tudo que é melhor de comprar pronto, com quase tudo que é melhor de ter uma fábrica. E você coloca nesse formato, entendeu? E trabalha, e claro que vai ter os contras, como eu falei, você vai ter um trabalhinho ali para poder acompanhar essas produções, e eu acho que o trabalho maior é a questão da seleção, de ver as referências que pessoas darão desses parceiros e também ver quais foram os trabalhos desses parceiros, se encaixam no projeto que você tem, né, na qualidade que você quer atingir. Então isso é muito importante, essa questão dessa terceira via, dessa terceira opção, é só o grande cuidado que você deve ter é com a questão da qualidade. Então, se você fizer esse acompanhamento e fizer as devidas seleções, você vai ter tudo o que há de melhor desses dois mundos e eliminar todos os problemas desses dois mundos. Então é isso que eu recomendo para você, é ter um centro dessa terceira via, é ter um centro de distribuição, comprar as suas matérias-primas, cortar a sua camiseta, distribuir, revisar e arrebentar nas vendas. Você vai ter um custo muito baixo, vai ter um markup excelente e não vai ter como não ter sucesso.